Perdão, Pedrão, tem uma situação aqui que é bem incômoda, né? Se você pegar os últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro, então 2 de 2026 e 7 jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Galo tem uma vitória nas últimas 9 partidas do Campeonato Brasileiro, que foi aquela contra o Vasco. Lembra que o Vasco veio com o time reserva porque estava preocupado com a Copa do Brasil e aquele Hugo ainda foi expulso no primeiro tempo. Foi 5-0 para o Atlético. Então é essa vitória nos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Mineiro enfrentou 2 times da Série B, o América e o Atlético, e também não ganhou. Então não basta só não ganhar dos times da Série A, também não tá ganhando dos times da Série B. E aí, com os jogadores que o treinador pediu, nós já estamos falando aí da 9ª partida no ano, da 10ª partida no ano, então da 9ª partida no ano. Então, assim, sabe, algumas coisas ele vai ter que explicar, algumas coisas. Por que ele colocou o centroavante, que todo mundo estava pedindo centroavante, faltando 2 minutos? Por que ele insiste ainda no Igor Gomes, que não tem a menor condição? Por que ele jogou o ano passado no lixo, jogando com 3 zagueiros, sendo que os zagueiros que ele tem são esses caras aí que a gente tá vendo? Por que ele ainda faz a saída com 3 jogadores de linha, se o melhor com o pé da defesa dele é o Everson? Há umas coisas que não dá pra entender, meu. Não dá pra entender. E aí, assim, não dá pra defender. Não dá pra defender. Tinha tudo o Atlético, todos os resultados, o Simões vai falar aí, pra conseguir uma classificação tranquila. Tranquila. Vai pra semifinal, sabe? Ganha confiança, ganha moral. Mas não tava ganhando dos times da Série A. E agora também não ganha dos times da Série B. Ô, Ale Oliveira, o Sampaoli hoje, ele promove as substituições já no intervalo, tirando Gustavo Scarpa e tirando também o Igor Gomes. O que significam essas substituições na sua avaliação, Ale? O Scarpa, se contra o Remo o Scarpa não for titular, aí eu volto a criticar o Sampaoli, tá bom? Presta atenção, se contra o Remo o Scarpa só pode ter saído do jogo porque ele estava pensando no Campeonato Brasileiro no meio da semana, porque o Scarpa fazia um bom jogo. Vai lembrar que o Scarpa, por exemplo, foi que meteu o Coelho na cara do gol. Ainda no primeiro tempo, para fazer 2-0, o Coelho abaixou a cabeça, colocou a cabeça dentro do calção e chutou para fora, né? Então o Scarpa não fazia um primeiro tempo ruim, longe disso. Se ele sair jogando contra o Remo, fala assim, bom, tudo bem, professor, acho que você priorizou o Campeonato Brasileiro e segue o jogo. O Igor Gomes, se o Igor Gomes sair jogando em algum jogo importante do Atlético, eu acho que é caso de internação. Aí tem que procurar o médico, uma camisa de força e botar o argentino. Porque qualquer um que veio aqui no estádio ou que assistiu o jogo, ouviu na Rádio Itatiaia, vendo as imagens, percebe que o Igor Gomes não tem a menor condição de ser titular desse time. A menor condição. Ah, não, mas no time reserva ele é reserva. No time reserva, ele é reserva. E no time titular, ele nem é relacionado. Então, só vou observar bem os próximos passos. Se algum outro jogo ele colocar 3 zagueiro pra sair jogando, interna o homem de novo. Camisa de força. Porque não tem a menor condição. Não tem a menor condição. A diretoria tirou alguns jogadores que ele amava, justamente para não correr o risco dele colocar. Porque senão é aquilo lá, né? Você já sabe. Coloca o Rony no lugar do Hulk, sabe? Coloca o Biel para decidir o jogo na final da Sul-Americana. Podia negociar o Igor Gomes. Mas enfim, vamos ficar bem atento aos próximos passos para ver o que acontece. Hoje, ele trouxe o Natanael para fazer essa linha de 3. A gente falava antes do jogo, falava no intervalo, né, Pedrão? Quem pode fazer essa saída é o Everson. Oh, meu Deus, é tão difícil enxergar isso. Coloca o Juan Tressoldi do lado direito, que é ruim. Tressoldi é ruim. Coloca o Vitor Hugo do lado esquerdo, que é ruim, com força, e dá a bola pro Everson pra sair jogando em 3, já que ele não consegue. O futebol foi inventado a partir da saída de 3, não tem saída de 4. Quem joga com 2 zagueiros e 2 lateral não sabe nada de futebol.
Impressionante. Mas faz com o Everson. Ele fez com o Natanael. Natanael, coitadinho, já é ruim na dele. Você imagina na linha de 3 zagueiros. E aí ele deu uma liberdade pro Lodi, que tudo bem, você pode dar uma liberdade com o Lodi, botando um volante para proteger, né? Não precisa de 3 zagueiros. Mas enfim, ele colocou lá, daí o Michael e o Cissé. Cissé acho que teve uma boa participação. A gente tem que levar em consideração que o menino tem 18 anos, estava fazendo sua estreia como titular, sabe, numa camisa tradicional como a do Atlético. Então, assim, somando, levando em consideração todo o contexto, para mim ele passou no teste. Já foi muito melhor, por exemplo, que o Igor Gomes, né? O Scarpa para mim estava jogando bem. O Coelho começa bem em cima do Zeca, mas depois da troca do lado do ex-jogador santista, ele teve mais dificuldade. E no segundo tempo, o Coelho irritou muito o torcedor, meu. Quanta decisão equivocada. Outra coisa, querendo brigar com Deus e todo mundo. Jogo de fase de grupos do campeonato estadual. Calma, garoto. Querendo arrumar confusão, poderia ter sido expulso. Tomou um cartão amarelo, o cartão foi laranja, poderia ter sido expulso. Calma, Coelho, que o Renier, coitado. O Renier começou jogando muito bem o Campeonato Mineiro. Aí o que fez o Sampaoli? Ele falou assim: poxa, o Renier tá jogando bem, vou colocar ele de centroavante. Aí mata o Renier, não toca na bola, não vê a cor do caroço. E aí ele tira o Renier. O Renier não tava bem. Claro, botou ele de centroavante, o cara é meia, pô. O cara é meia. Enfim, e depois ele coloca os caras, mas eu tava falando pro Caixa aqui durante o segundo tempo. O Atlético que termina o jogo, o Pedrão, não é o mesmo que começa. Porque o empate transforma o Atlético em um monstro. Confiança lá em cima, a raça, os caras dando carrinhada. Aí é mais difícil mesmo. É mais difícil. O Atlético, quando não mata o adversário, acaba criando um gigante e não conseguiu matar o gigante.